Olá, todos os nossos internautas, os nossos seguidores nas redes sociais. Meu nome é Rogério Tomás, sou jornalista aqui no PT na Câmara. A gente está recebendo hoje para um bate-papo sobre esse momento grave que o Brasil está vivendo com a crise muito intensa relacionada ao setor de combustíveis, né? Todos os elementos envolvidos nisso, relacionados a isso. E a gente recebe aqui no nosso estúdio o Paulo César Ribeiro Lima, nosso famoso Paulão. Ele vai se apresentar aqui, tem uma longa trajetória, uma longa carreira como engenheiro da Petrobras e assessor, consultor técnico aqui na Câmara. Mas, Paulão, já te peço de imediato, depois de se apresentar também, qual é a responsabilidade da atual direção da Petrobras nessa crise que o Brasil está vivendo nesse momento? Então, meu nome é Paulo César Ribeiro Lima, eu fui engenheiro da Petrobras e consultor legislativo aqui da Câmara, né? Por muitos anos, trabalho com esse setor de petróleo já há 37 anos. Né? Bem, então, Rogério, eu diria que a responsabilidade é total, né? Porque o Pedro Parente e a diretoria executiva da Petrobras está implantando uma política no Brasil onde o brasileiro paga mais pelos combustíveis do que se paga lá fora. Né? Então o diesel que é vendido pela Petrobras é mais caro do que o diesel que é vendido nos Estados Unidos. Com isso, a Petrobras está perdendo uma parcela, uma fatia do mercado e está trazendo para a população toda a variação diariamente dos preços do petróleo no mercado internacional, que variam, que oscilam diariamente, toda a instabilidade do dólar, da cotação do dólar, ele traz isso diariamente. Na semana passada, a Petrobras variou o preço na refinaria todos os dias da semana. Ou seja, nenhum país do mundo, conheço, que adota uma política de se praticar preços internos mais elevados que os preços externos. Qual é o objetivo dessa política, Paulão? E se puder pontuar a diferença em relação à política anterior da Petrobras até 2016? Essa política não tem o menor compromisso com o povo brasileiro, né? Porque o povo não tem como se proteger dessa política do Pedro Parente, né? Uma grande empresa, ela tem como se proteger. Então a Vale, por exemplo, ela tem condições de importar, de contratar uma importação via uma distribuidora do Golfo do México. Então, se a Vale ela tem condições de comprar mais barato e ela compra, ela paga um preço compatível com o mercado internacional. Agora, o povo brasileiro não tem a possibilidade de atuar como a Vale, né? Então, eu diria que essa política é uma política que nenhum gestor faria, nem o dono, né, de um comércio, de um pequeno comércio, de uma padaria, por exemplo, faria uma política dessa, porque essa política é uma política que você perde mercado. Perdendo o mercado, você faz com que as suas instalações, que as suas refinarias, que as refinarias da Petrobras fiquem ociosas. Hoje a gente tem uma ociosidade de 25%. Agora, imaginar que um país que tem o pré-sal, que tem refinarias, pratica uma política de preços acima do mercado internacional, a gente já te convém que isso não faz o menor sentido, né? Talvez seja uma coisa assim que nem Freud explica, né? Sim. Paulo, e ainda nesse tema, como era a política antes, a política anterior da Petrobras? Existem equívocos aí sérios em relação a isso. Na realidade, ao longo dos governos Lula e Dilma, a Petrobras praticou, na média, os preços do mercado internacional. Essa conversa que existe de que a Petrobras teve, em determinados anos, 80 bilhões de prejuízo, não é verdade. Segurava os preços artificialmente. Isso não é verdade. Primeiro que a Petrobras não teve prejuízo, ela deixou de ganhar realmente 80 bilhões. Deixar de ganhar 80 bilhões não é prejuízo. Prejuízo é se a Petrobras vendesse o diesel abaixo do custo de produção. A Petrobras nunca fez isso. Agora, de fato, ela vendeu ao longo de um período
preços abaixo do mercado internacional. Mas em períodos anteriores, então vou ser bem explícito. Em 2008 a gente teve petróleo a 36, a Petrobras estava vendendo petróleo no mercado interno a 1,20 e importando a 60 centavos. Então ela ganhou muito dinheiro, teve receitas extraordinárias em 2008, 2009, 2010. Em 2011 a coisa de fato se inverteu e ela deixou de ganhar de 2011 a 2014, ela pode até ter deixado de ganhar os 80 bilhões. Mas os 80 bilhões que ela deixou de ganhar, ela ganhou nos períodos anteriores. Porque, na média, o preço praticado nos governos Lula e Dilma foram os preços do mercado internacional. Com muita tranquilidade por parte da população, porque praticou-se, a Petrobras de fato não teve prejuízo com isso, ela sempre houve então a compensação, e o povo brasileiro viveu um período muito tranquilo. As pessoas podiam se planejar, sabiam quanto é que iam pagar nas bombas, o consumidor do GLP sabia que o preço do gás estava estabilizado. Então, a mudança, né, o povo reconheceu que a mudança foi ruim. Porque se ele pagou na média o preço do mercado internacional, agora ele paga preços acima do mercado internacional e preços que variam diariamente. E essa variação diária permite também que a gente não tenha mais referência nos postos de gasolina. Então você chega no posto de gasolina, você não pode nem reclamar mais, porque ele simplesmente vai falar, não, eu recebi um produto, tive que comprar mais caro. Nos governos Lula e Dilma, você poderia reclamar no posto. Por quê? Porque não houve variação. Se não houve variação na refinaria, por que você está aumentando aqui no posto? Então nós ficamos completamente sem referência com essa política. A Petrobras, a diretoria executiva da Petrobras, que é quem define os preços, ela colocou muito claramente que o preço no Brasil vai ser o preço do mercado internacional mais um custo de internação. E a gente sabe que grande parte do diesel, apenas 23% do diesel é importado. Então, a grande parte do diesel é fabricado no Brasil. Por que é que, né, sempre vai ter, então, o custo de internação? E ainda coloca uma variável que ele chama de risco, que também aumenta o preço. Então, nós vivemos no Brasil uma situação que eu não conheço em nenhum país do mundo. E olha que eu trabalho aí no setor há muitos anos. Há muito tempo. Paulo, então, nesse período anterior, posso resumir, de forma simples, que quem ganhou, ainda que a Petrobras não tenha tido prejuízo, mas talvez deixou de ganhar, mas quem ganhou foi o conjunto da sociedade brasileira, a microeconomia, a indústria, o comércio, enfim, que teve preços estáveis. E agora eu te pergunto, quem está ganhando com essa atual política? Porque alguém está ganhando, né? Eu penso que quem está ganhando, né, são as distribuidoras, a gente chama, desculpe, eu não gosto de falar em inglês, mas a terminologia aí são os traders, né, que atuam no mercado. Eles estão trazendo petróleo de fora, a Petrobras está perdendo fatia do mercado, e as empresas que são, vamos chamar de comercializadoras, elas estão ganhando, os acionistas da Petrobras também estão ganhando. Por quê? Uma empresa que pratica preços acima do mercado internacional gera a valorização das ações. Agora, a gente já de reconhecer que a parcela de acionistas da Petrobras é muito pequena, né? A sociedade brasileira é a grande prejudicada, porque ela está sendo afetada diariamente, ela não sabe quanto que ela vai pagar naquele dia no posto. E a Petrobras, de certa forma, está sendo beneficiada, mas com uma visão de curto prazo. Uma coisa é a Petrobras ter um lucro extraordinário agora, com preços acima do mercado internacional, mas essa repercussão na perda da parcela de mercado é muito ruim para a empresa. Então, como visão de longo prazo, né, os investidores de longo prazo muito provavelmente daqui a algum tempo, vão sair da Petrobras, porque a política, a péssima política da atual direção da Petrobras não é só com relação a preço de combustíveis. A gente pode até discutir outras ações
da diretoria da Petrobras, que no futuro vão ter uma repercussão muito negativa, apesar de que, aparentemente, no curto prazo, ela seja boa. Um presidente de uma empresa como a Petrobras não pode ter uma visão de curto prazo. A visão de curto prazo é a visão de 6 meses. Os investidores que formam preço em bolsas, eles operam com um período de 6 meses. Um país não pode ter uma estatal com a importância da Petrobras com uma visão de 6 meses, né? Isso não faz o menor sentido. E nenhum presidente de multinacional no mundo, os presidentes da Shell, da Exxon, da Shell, da BP, nenhum presidente de multinacional faz o que o senhor Pedro Parente e a diretoria da Petrobras está fazendo no Brasil. Para fechar, Paulão, eu te peço tua opinião como cidadão, enfim, como engajado nesse setor do debate da energia do Brasil, enfim, a soberania energética. A gente viu, já é público isso, já é um fato, que a Eletrobras, o governo brasileiro, contratou uma agência de comunicação para dilapidar a imagem da empresa. Você acredita que a política da Petrobras tem alguma relação com uma estratégia desse tipo? Pode estar em jogo, pode estar em curso uma estratégia para o Brasil se desfazer do controle de fato da Petrobras? Você acredita nisso? A Petrobras, ela está sendo desintegrada pela atual administração da empresa. Desintegrada. Ela está saindo da área de biocombustível, ela está saindo da área de fertilizantes, da petroquímica, de energias renováveis. Nenhuma empresa petrolífera no mundo faz isso porque ela tem uma visão de longo prazo. Ninguém sai do refino, ninguém sai da petroquímica. O senhor Pedro Parente anunciou já fez a venda de participação no biocombustível, já anunciou a venda de 2 refinarias no Nordeste e 2 no Sul. É privatização das refinarias do Nordeste e do Sul, sem nenhuma razão técnica para isso. Nenhuma empresa do mundo faria o que ele está fazendo. O caso da Eletrobras é mais grave porque é uma privatização imediata. Você vai privatizar todas as empresas do grupo Eletrobras. É claro que é mais grave. Eu diria que a situação da Petrobras é um processo de desintegração e de privatização em curso. Agora, no caso da Eletrobras, a proposta é o seguinte, olha, depois de feita a oferta pública das ações, a União vai perder o controle do capital votante e a Eletrobras passará a ser uma empresa privada, mas com uma diferença. Ela, como empresa privada, vai vender a energia dela no mercado. No mercado, ela vende a energia dela a R$200 o megawatt-hora. Tem uma parcela aí de risco hidrológico da ordem de R$35, mas por baixo ela fica com uma receita aí de R$150 por megawatt-hora. No governo do PT, no governo Lula e Dilma, a remuneração da Eletrobras era basicamente operação e manutenção, e a Eletrobras tinha uma receita de R$25 por megawatt-hora. Então, a Eletrobras privada, vendendo no mercado, porque vai mudar o regime, ela vai sair do regime de cotas para o regime de produção independente. Nesse regime, ela vai realmente nadar em dinheiro. Então, e as tarifas? E quem vai pagar os elevados lucros, as altíssimas receitas da Eletrobras, vai ser o povo brasileiro, que não pagou no governo Lula e Dilma. Então, o que está em jogo nesse momento é gravíssimo, porque eu costumo dizer que talvez o patrimônio público associado à Eletrobras talvez seja até mais importante do que o petróleo, porque são muitas as hidrelétricas da Eletrobras, ela tem mais de 31% da capacidade instalada, ela construiu todas as barragens, fez a instalação de todos os equipamentos, das turbinas, dos transformadores. Então aquilo não é só um bem da União, foi um bem também construído por uma empresa, que tem valor da ordem de 350 bilhões de reais. Mas o governo, quando fez a previsão orçamentária,
de entrada de recursos no orçamento da União, ela fez uma previsão de 12 bilhões. Olha, mas então essa privatização também tem todas as características de um crime de lesa pátria. É isso. Muito obrigado, Paulão. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa entrevista aqui e continue nos acompanhando nas redes aí.